Podemos tomar nuestros acentos, irmãos. Colocarnos cómodos en nuestras cadeiras. No tan cómodos. Eu vou pedir um favor para vocês. Às vezes, ocorre uma sinal em nosso corpo natural. Quando já durou muito tempo o serviço, às vezes a cabeça começa a mostrar uma sinal de sono, não? Aqui praticamente todos têm vizinhos. Se vocês olham que uno do vizinho está ali com a cabeça, ali lutando por dormir, por não dormir, ali solamente uma palma aqui. E já. Com isso vai acordar e vai estar atento ao tema de hoje. Amém? Perfeito. Então ali ajudemos ao vizinho para que não dorma. Queridos irmãos, vamos a estudar um tema muito interessante. Este tema eu quero fazê-lo muito prático. Quero que vocês coloquem a maior quantidade de atenção possível. Porque às vezes, com muitas palavras, podemos ter um pouco de confusão. Mas espero que dê para entender todo o tema e que possa ser de bênção para nós. Um dia, queridos irmãos, eu estava estudando o livro da Educação Cristã, da Mana White. E esse livro da Educação Cristã diz assim: todos precisamos entender a Bíblia de acordo ao plano da redenção. Quando uma pessoa estuda a Bíblia, cada versículo, de acordo ao plano da redenção, da salvação, uno entende mais a profundidade e a palavra de Deus. Então, se você olha a história de Moisés, na história de Moisés você vai encontrar a um Jesus, vai encontrar a morte de Jesus, vai encontrar o sacrifício de Jesus, em uma história onde não se encontra Jesus. Se você estuda Elias, você vai encontrar em Elias a história de Jesus oculta. Então, quando você abra a Bíblia e comece a ler cada parte dela, trate de conseguir um ensino de acordo ao plano da salvação e redenção. Quando você comece a estudar a Bíblia assim, vai encontrar muitos tesouros na Bíblia que se você só ler assim superficialmente, não encontraria. Então, hoje vamos a dedicar nosso estudo em Salmo 1. No Salmo 1, e depois vamos a unir esse salmo com uma história bíblica, pero vamos a encontrar a Jesus em cada um de estos versículos. Amém? Perfeito. Então, todos com nossas Bíblias nas mãos. Salmo capítulo 1, por favor. Salmo capítulo 1, e vamos a ir dando lectura pouco a pouco a este capítulo. Diz assim: bem-aventurado. Pregunta, queridos irmãos, ¿qué es ser una pessoa bem-aventurada? Feliz, exatamente. Uma pessoa com felicidade, com paz, com plenitude. Pero ¿quién es una pessoa aventurada? Diz o Salmo: aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ok. Então, para que eu seja feliz, eu preciso estar longe do conselho dos ímpios. Pergunta: que é um conselho? Algo que uma pessoa fala para mim com um propósito. Está certo ou não? Está certo, verdade? Se eu dou um conselho para o irmão, ele vai aprender desse conselho coisas boas ou coisas negativas, não? Porque também, se eu tenho amizades negativas, podem dar conselhos que não são bons para mim. Agora, queridos irmãos, eu quero que nós aprofundicemos um pouco mais nessa palavra, conselho. Vamos a tratar de ir palavra por palavra, encontrando um significado mais profundo. Existem duas formas de que eu posso escutar ou ter um conselho de alguém, ok? Se alguém fala para mim, eu aprendo de duas formas: escutando o conselho ou só olhando. Sim, eu aprendo olhando e escutando. Depois de olhar e escutar, se forma um pensamento e ali está o conselho. Entenderam? Então, quando a Bíblia fala conselho, cuida tus pensamentos. ¿Entendeu tudo? ¿Sí? Concilio es igual a
o que nos pensamos. Entonces dice aquí, si você quer ser feliz, não ande en los pensamentos dos ímpios. Então, conselho é pensamentos. Segunda parte do versículo, que diz? Nem se detem no caminho dos pecadores. Pergunta, para você, se você quiser profundizar um pouco mais na palavra, camino. ¿Qué significará camino? ¿Será un camino literal? ¿No andar atrás do impío? ¿O qué significa camino? A Bíblia tem un lenguaje simbólico. La Biblia no, a veces no es muy clara. Pero ¿qué significa camino? No significa una rua, no significa una estrada. Significa os atos de uma pessoa. ¿Está certo? Eu preciso não fazer os atos de uma pessoa que está por um caminho errado. Então, queridos irmãos, o conselho que era lo que nós... Epa, ¿qué pasó aí? O conselho é lo que nós pensamos. O caminho é lo que nós fazemos. Vamos entendendo? Cuida lo que pensas y cuida lo que faces. Agora, sigue dizendo, nem se assenta na roda dos zombadores. Algumas versões bíblicas dicen cadeira. Escarnecedores. Pero dice que no se sentan na cadeira dos escarnecedores. Algumas versões, ¿no? Aquí fala uma, ¿qué? Roda. Es como un lugar donde están todos reunidos, círculo, y están allí reunidos, conversando uno con otro. Queridos irmãos, ¿para qué se usa una cadeira, una banca? Para que você, ¿qué? Se sienta cómodo, descanse, esté tranquilo, escutando o tema, o sermão. Eso tiene que ver con su sentir, con o sentimento. ¿Entenderam? Então, já temos 3 coisas em um só versículo. O conselho, que é o que você pensa. O caminho, lo que você faz. E o sentimento, lo que você siente. Entendeu? E o irmão Marílio falou sobre a enveja. Vamos a colocar a enveja neste exemplo de las 3 coisas. Eu olho uma pessoa, olho e começo a ter enveja. Isso é um pensamento. Ok. Olho, pensamento. E como eu tenho enveja, que fiz a serpente na história? Que? Mordeu al... ¿Cómo animal? ¿Cómo se llama o animal? De un vagalume. Vagalume. El irmão Marílio contou a história que mordeu al vagalume. Fiz um ato. Primeiro começou com pensamento. E depois com um ato. E depois, ¿qué passou? Estou mais tranquilo porque não olho o brilho do animal. O sentimento. Então, a vida de você e minha vida, o caráter de você e meu caráter, se define nestas 3 áreas da vida. Cuida lo que pensas, cuida o que faces e cuida como te sientes. E quando conhecemos a Deus, queridos irmãos, Deus muda essas 3 coisas. O que piensas, o que faces e como te sientes. Vamos entendendo o tema? Perfeito. Então, o versículo claro. Você não precisa estar en el camino errado, ni en los conselhos errados, ni en la roda errada. Deus não criou a você para estar ali. Deus criou você com outro propósito. Qual é o propósito? Vamos al versículo 2. Salmo 1:2. Vamos para lá. Dice assim: pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, eu não vou pensar coisas das pessoas negativas. Não. Eu vou pensar onde? Em quê? Na lei do Senhor. O pensamento do Filho de Deus é pensar em quê? Na lei do Senhor, nos princípios de Deus.
Se eu olho uma pessoa com inveja, o pensamento deve dizer não. Jesus falou, não há inveja. Se eu olho uma pessoa com ódio, não. Jesus falou, perdoa, tem misericórdia, ama. Entendeu? Então, o pensamento do Filho de Deus é amar. O que faz o Filho de Deus? O que precisa fazer? Boas obras. Diz a Bíblia ali, medita na lei de dia e de noite. Uma pessoa, queridos irmãos, uma pergunta. Uma pessoa lê a Bíblia 24 horas? Não. Isso é uma linguagem simbólica. Pero se eu faço a vontade de Deus todo dia, em certo sentido eu estou meditando na palavra de Deus. Eu estou fazendo atos de acordo a lo que eu medito. Vamos entendendo? Então, penso de Deus, faço de Deus, e qual vai ser o sentir? Diz aqui, seu prazer está na lei do Senhor. É um sentir de quê? Paz, tranquilidade, felicidade, plenitude. Porque eu cuidei os pensamentos, eu cuidei os atos e eu cuidei me sentir. Agora, queridos irmãos, olhem que interessante, como a Bíblia faz a comparação agora. Vamos agora ao versículo 3. Algum voluntário, por favor. Lembrem o ensino, ¿eh? ¿Alguien está ali dando assinado? Aqui, palma no ombro, tá bom? Perfeito. Versículo 3. Ajuda-me, por favor, irmão. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de água e que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Interessante. Uma pessoa justa agora é comparada como um quê? Árvore que está junto às... Como é uma árvore junto às correntes das águas? Grande, forte, com muitas folhas. E em seu momento dá fruto. Imaginem uma árvore no deserto. Seco. Há pouco tempo de morrer. Essas águas, queridos irmãos, simbolizam a Deus. Quando você se encontra perto de Deus, você vai falar de Deus. Você vai pensar em Deus. Você vai fazer como Deus indica. Você vai viver como Deus quer que você viva. Porque a única coisa que para você importa na vida é Deus mesmo. Por isso o Salmo faz a comparação. O livro de Isaías fala que o impío é como uma árvore seco que suas folhas caem e se volvem como tamo, como pó. E passa o tempo e esse árvore termina morto. Mientras que el Salmo fala que un justo son como un árbol verde, grande, junto a las aguas. Queridos hermanos, todo eso es un lenguaje simbólico. Sigue diciendo, versículo 4. Não é assim como os impíos, eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os impíos não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor recompensa o caminho dos... Queridos irmãos, estamos em Salmo 1, uma página antes. ¿Saben que história está? Jó. ¿Y saben qué dice la Biblia sobre Jó? ¿Cuántos conocemos la historia de Jó? La mayoría conocemos la historia de Jó, ¿no? En la última página de la historia de Jó, dice así: assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14,000 ovelhas, 6,000 camelos, 1,000 juntas de bois e 1,000 jumentas. Também tive 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia se cumpriu na história de Jó. A promessa do Salmo 1 se cumpriu, sim. A promessa é: porque o Senhor recompensa o caminho dos... Se você cuida os seus pensamentos, se você cuida o que você faz, se você cuida o sentir, a recompensa é segura para você. José morou em Egipto. Y llegó a Egipto como un esclavo.
vendido por sus propios irmãos, injustamente morando ali como um escravo. Pero ele foi fiel. Ele cuidou os pensamentos, ele cuidou os atos, ele pode dizer que passava basura na prisão, ajudava ali as pessoas, estava ali com disposição de fazer algo diferente. E chegou um cargo mais alto, depois um cargo mais alto, e depois a mulher do chefe da polícia teve ali um descontrole e novamente José ficou como na prisão. Mas José, que fez? Cuidou os pensamentos, cuidou os atos, cuidou seu caráter e começou a fazer. E em um momento, onde foi colocado José? Como o segundo lugar na posição no Egito. Pergunta, irmãos, Deus cumpre suas promessas? Deus cumpre as promessas que Ele dá. Quando você cuida estas 3 áreas de seu caráter, da vida, você vai ser recompensado nesta vida. E não só nesta vida, diz a Bíblia, no céu. Pero que difícil é, queridos irmãos, que difícil é controlar a língua. Que difícil é controlar nosso pensamento, que difícil é controlar nosso caráter. Um dia estávamos falando com uns irmãos evangélicos e um falou uma frase interessante. Ele falou: o verdadeiro dom de línguas não é falar como os anjos. O verdadeiro dom de língua é controlar a língua que você tem. Interessante, não? Não é falar ali, pregar com muitas línguas. Não. Antes de que você fale assim, controla a que você tem. Controlando essa, depois já você faz o que quiser. Pero este é o verdadeiro dom de língua. Tiago capítulo 3 fala: a pessoa que controle a língua é um homem perfeito. Perfeito se diz, reto. Pero que difícil es poder controlar eso, ¿no? Que complicado, ve. Tenho um problema e faço um problema mais grande. Lembro uma história, irmãos, de um matrimônio que chegaram à festa de uns amigos deles. O matrimônio ficou sentado ali na mesa e começaram a perguntar: quanto tempo fizeram no caminho? E o esposo, o senhor do matrimônio, começou a falar: 20 minutos. E depois a esposa falou: não é verdade, 25 minutos. E depois o esposo falou: não, eu estava conduzindo, foram 20 minutos. E a esposa: não, eu estava olhando o relógio, o tempo, foram 25. E o esposo: quem sabe mais o caminho, você ou eu? Quem põe mais atenção? Falou a esposa: você ou eu? E o esposo terminou falando: até aqui ficamos. Você vai ficar aqui, eu vou embora. Imagina, irmãos, 5 minutos foi um problema para um matrimônio. ¿Por quê? Por não controlar ¿qué? A língua. Irmãos, neste capítulo 1, nós encontramos a Jesus. Jesus controlou seus pensamentos, Jesus controlou seus atos. Na escola sabatina, irmãos, como Pedro tirou a espada e cortou a orelha. Não controlava os pensamentos, ni su ato, nada. Pedro não tinha controle, por isso o provérbio fala: uma pessoa que não se pode controlar é como uma cidade sem muralhas. Pedro era assim. E Jesus, com as mãos ali, com como se diz, uma corda, se desata. Toma a orelha, toma, e faz um milagre. Esse é o objetivo de nossas vidas. Não quitar a espada, sino colocar orelhas. Não lastimar as pessoas, sino curar as pessoas. Não falar coisas negativas, sino construir com nossas palavras um coração. Pero que difícil é fazer isso. Queridos irmãos, agora vamos à história que eu falei para vocês. Todos conhecemos essa história, é muito interessante. Lucas, vamos agora a outra parte, Novo Testamento. Vamos al libro de Lucas y vamos a el capítulo 10.
Lucas capítulo 10. Queridos irmãos, das histórias mais impressionantes para mim que Jesus contou nas parábolas foi a história do bom samaritano. Lucas 10, versículo 25 em diante. Vamos a colocar um contexto para que os irmãos entendam melhor. Irmãos, na época de Jesus, existiam muitos grupos religiosos. Los saduceos, los fariseos, muitos tipos de pessoas ali em Jerusalém. Pero perto de Jerusalém se encontrava Samaria. E os samaritanos eram descendentes também de sangre santa. Pero en un periodo fueron misturados con otras culturas y los samaritanos tenían ciertas creencias diferentes. Entonces, eso hizo una división muy grande entre un judeo y un samaritano. Era tan grande a división entre un judeo y samaritano que você não podia fazer um favor para outra pessoa. Não podia falar com a pessoa, porque era algo muito complicado. Constantemente tenían conflictos, a veces amenazas de guerras. Hasta ese punto llegaban por un solo conflicto histórico. Y Jesús dio una historia. No hubo un judeo. Hubo un ¿qué? Samaritano. Es como si eu falara hoje, irmãos, un movimiento, es só un ejemplo, ¿no? Como si yo falar o bom católico. Un ensino para los irmãos na igreja. O ensino de hoje vai ser o bom católico. Uno fica como sorprendido, ¿no? Otra religión, otros principios. Nós acreditamos que somos a igreja verdadeira. Uno pode ficar como que sorprendido. Na época de Jesus foi algo assim. Não foi o bom judeu, foi o bom samaritano. ¿Y por qué Dios colocó este ejemplo? Vamos a dar lectura. Versículo 25. ¿Quién quiere ayudarme a leer? Versículo 25. Eis que se levantou doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ok. Un doctor da ley, ¿qué dice? Se levantó. Se colocó en frente de Jesús. Y como doctor, conocía, sabía todo de memoria. Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganar a vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Siguiente versículo. O que está escrito na lei? Como lês? Ali. Queridos hermanos, nos falamos no Salmo 1 de 3 cosas. Vamos a lembrar lo que você pensa, depois lo que você faz e lo que você sente. 3 cosas. Pergunto, irmãos, o doutor pensava na lei? Ele conhecia a lei? Era um doutor da lei? Lógicamente, sabia a lei, não? Primeiro requisito. Bom. Segundo, ele fazia a lei? Ele dizimava, ele fazia coisas de acordo à lei de Moisés? Uno fica pensando que sim, porque era doutor da lei. Se ele fizesse coisas negativas, não seria doutor da lei. Segundo ponto, ¿qué? Positivo. A pergunta é: ele era honesto em seu coração? Ele tinha um sentimento de honestidade, de amor às pessoas? Ou não? O mesmo versículo fala que ele fez a pergunta para quê? Fazer uma prova para quem? Para Jesus. Para Jesus. Então, o sentimento dele era positivo ou negativo? Era negativo. Ele só falava para quê? Para fazer provas contra Jesus. Por isso Jesus falou isso. Diz assim: como está escrito na lei? Como? Ali está lo importante. Mas voy a decir,
aqui acho que às vezes mudando de posição, fico com melhor atenção de vocês, então vou descer para cá abaixo. Como sua atenção, ok? Então, como lês? O que está escrito? Interessante. Queridos irmãos, eu posso falar aqui com a Bíblia e com a mesma Bíblia insultar a vocês. Ou eu posso ler algo na Bíblia e com a mesma Bíblia amar a vocês. Os judeus, com a escritura do Antigo Testamento, odiaban a los samaritanos. Pero los mismos judeos, con la escritura del Antiguo Testamento, amaban a su sangre judea, o pai Abraham, nuestro pai Abraham. Era una mudanza de sentimiento. Ellos no sentían amor por el próximo. Só por conveniencia amaban, pero no siempre. Por eso Jesús falou, ok, você pensa na lei, você faz a lei, pero você que siente, como lees, como entiendes a lei. ¿Qué dice el siguiente versículo, hermanos? ¿Alguien por allí que pueda ayudarme? Siguiente versículo. Respondendo, ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ali estaba la respuesta. ¿Cómo quieres tener vida eterna? Ama. Sentimiento. ¿Sí? Con todo tu corazón. Pensamiento. Con todas tus fuerzas. Obras. Lo que piensas, lo que haces, lo que sientes. Él les sabía respuesta para la pregunta. Él les sabía respuesta para tener vida eterna. ¿Cuál era el problema? El problema es que ainda que él sabía, que él tenía conocimiento, ese conocimiento era cego. Porque él era un esclavo de su conocimiento, de su orgullo. Él se sentía superior a los demás. Él no podía olhar a un samaritano y extender a mano. No podía hacer eso. Tenía un conocimiento que solo usaba para su conveniencia, pero cuando era tiempo de mostrar amor, nunca mostraba. Por eso Jesús falou, hipócritas. Vocês mostram um rosto aparente de fidelidade, pero detrás não amam, não fazem, não pensam. Pero Jesus queria ajudar aquele homem. Jesus sabia que ele estava confundido, que ainda que sabia, que conhecia muito, ele estava confundido e Jesus com muita paciência, irmãos, queria ajudar aquele homem. Que diz o seguinte versículo? Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faz isso e viverás. Pronto. Chegou com a pergunta: ¿qué posso fazer para vivir eternamente? Jesus le perguntou: ¿cómo lees a lei? Respondeu: você tem uma solução. Faz isso e viverás. Pero aquele homem não fez a pergunta com honestidade. Ele queria encontrar um erro. Então, como ficou sem respostas, ele pensou uma pergunta mais e falou uma pergunta mais. Diz assim: querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Irmãos, se vem uma criança à igreja e eu pergunto: qual é o próximo? Ele vai falar: todos. Se eu pergunto a qualquer irmão aqui: quem é o próximo? Toda pessoa? É uma resposta fácil, não? Como um doutor da lei podia perguntar algo assim. Pero como ya no tenía respuesta, ya no tenía más que hacer y quería seguir brigando con Jesús, quería seguir insistiendo ahí en la briga, ¿quién es mi próximo? Jesús tenía a facultad en ese momento de humillar a aquel hombre. Como un doctor de la ley no sabe quién es el próximo? ¿Ya olharon a él? ¿Ya vieron al doctor, al mestre de Israel? No sabe. Pero Jesús no hacía eso. Queridos irmãos, qué bonito es olhar a Jesús cómo actuaba con las personas que hacían cosas negativas, con los pecadores. Tras ser una mujer, a ley de Moisés dice que vamos a ¿qué? A apedrearla. ¿Y Jesús qué fez? Ni eu te condeno.
Pessoas que humanamente eran pecadores declarados. Jesús, antes de lanzar a pedra, lanzaba o coração. Antes de bater na pessoa, sempre falava palavras do amor. Antes de falar hipócritas aos fariseus, Jesus teve a paciência de poder explicar a esta pessoa que significava próximo. Olhem que bonito era Jesus. Como era Jesus. Que paciência, que amor, que bondade. Por que você tem... Por que nós, queridos irmãos, nós falamos coisas negativas? Com que autoridade falamos coisas negativas? Quando o Deus dos céus, perfeito, imortal, tudo, nunca falou algo negativo para a destruição de alguém. Sempre era para ajudar a outros. Por que nós pensamos que temos autoridade como filhos de Deus para falar coisas ruins dos demais? A Bíblia, el libro da Amanda White, que fala sobre... ¿cómo se dice en portugués? Conselho médico, missionário. A tradução do espanhol a português não sei muito, irmãos, pero nesse livro fala o seguinte: quando uma pessoa fala algo negativo de outra, em pouco tempo fará o mesmo que ela. E diz ali: esse é a melhor razão para nunca falar críticas dos demais. Quando você fala algo negativo de alguém mais, que em pouco tempo vai ser igual que a pessoa. Por isso Jesus nunca falava de uma forma negativa, ele sempre tratava de ajudar aos pecadores a encontrar o caminho, o pensamento, a lei, tudo. Então Jesus, bueno, ok, você não sabe que é um próximo, vamos explicar com uma parábola, uma história conhecida. Essa história, queridos irmãos, não era uma parábola, era uma história conhecida na época de Jesus, que se estava falando, que se escutou muito. Vamos a entender essa história. Diz assim, versículo 30. Vamos a imaginar a escena em nossa mente, ok? Diz assim, Jesus lhe respondeu, vamos lá. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de asaltantes que o roubaram y después de espanzarlo fueron embora, dejando casi muerto. Hermanos, voy a colocar un ejemplo. Aquí está Jerusalén. Aquí está Jericó. Había dos formas de caminar para llegar a Jericó. Una era pasar por Samaria, llegar a Jericó pronto. Forma más rápida y segura. ¿Cuál era el problema? Pasar por Samaria. Porque los judeos no querían nada. Los samaritanos. Entonces, esa era una forma. Otra forma era Jerusalén, un camino que rodea Samaria, tardas más tiempo y llegas a Jericó. Esta persona judea va de Jerusalén a Jericó, pero no pasa por Samaria porque tem briga con ellos. Y va por otro camino. Y llegando a otro camino, asaltantes llegan con él, le quitan todo, dejan ahí medio muerto y van embora. Por pensamientos negativos, por actos negativos, por un sentimiento negativo hacia los samaritanos, llegó un problema en la vida. Por no cuidar el carácter, casi muerto. ¿Qué aconteció? Esa persona ficou ali, sin poder levantarse, sin fuerza, con muchas feridas, a minutos, a horas de morir. ¿Qué aconteció? Continuamos leyendo la historia. Dice así: por acaso, un sacerdote decía pelo mismo camino. Interesante. Iba para Jericó sacerdote
Pero no pasó por Samaria, porque Samaria son enemigos del pueblo de Dios. No vamos a hablar con ellos, no vamos a pensar en ellos, nunca vamos a tener un amigo de ellos, nunca. Entonces voy por otro camino. ¿Qué? Como si habláramos hoy. Un pastor pasó por ese camino. Entonces el pastor pasa por allí. Y escuta, ayuda. Fica sorprendido, procura. Ya le hizo una persona, quase morta, muitas feridas. O sacerdote olha a él, pide ayuda. Puede ser que aquel hombre conocía al sacerdote. El sacerdote pensó, si esa persona morre, voy a ser impuro 7 días, tengo que lavar mis vestiduras, según un ritual del Antiguo Testamento, la ley mosaica. No voy a ayudar a aquel hombre. Y voy embora. Irmãos, ele conhecia a lei? Sim. Ele falava da lei? Sim. Ele praticava a lei? Sim. Pero o sentimento, onde estava o amor? Cadê o amor? Por isso Coríntios fala, você pode profetizar, você pode pregar, você pode fazer, pero se não ama, não serve de nada. O princípio que genera os atos, o princípio que genera os pensamentos, o princípio que genera tudo, é o amor. Ali o secreto. Vamos a ser salvos, queridos irmãos, não por nossas doutrinas. São importantes, sim, pero não vamos a ser salvos por nossas doutrinas. A pergunta que Jesus vai fazer para vocês, como a Simão: me amas? Irmão Elídio, você ama a Deus? Irmão Marílio, você ama a Deus? Irmão, você ama a Deus? A pergunta final vai ser: filho, você ama seu pai? E você pode falar: sim, eu amo muito meu pai. E Deus vai falar: e por que você não amava seu irmão? Ai, que difícil vai ser essa resposta, não? Irmãos, o sacerdote não ajudou. Continúa a história. Sigue dizendo: de igual modo, também um levita chegou àquele lugar, e quando o viu, passou longe. Outro mais. Levita era encargado também do sacerdócio, era de cuidar as coisas, de limpar as coisas, de preparar tudo. Um levita era de sangre arônica. Os níveis mais altos de Israel. O que aconteceu? Passou longe. Irmãos, se vocês têm uma amizade, se vocês têm uma família, façam que sua vida, seu caráter se mostre. Não para mostrar um orgulho, sino para mostrar o Deus em que vocês acreditam. Qué complicado es, queridos hermanos, que tengo un amigo y ese amigo nunca tive a idea que vos era cristão. 10 anos como amigo com ele e você nunca falou de Deus com ele. Você pode ser esse levita que passa longe, ainda que esté perto. Se não fala, se não mostra a Deus às pessoas, você é um sacerdote dessa história. Você é um levita dessa história. Se você tem filhos e não se esforça por cuidar deles, por encaminhá-los no princípio de Deus, você pode ser um sacerdote que só se fixa em coisas importantes e outras coisas ignora por completo. Queridos irmãos, nesta história, qual era a pessoa que precisava ajuda? Qual era? Uns podem responder: o que está quase morto, não? Ele está a horas de morrer. Irmãos, todos precisavam ajuda. O sacerdote precisava ajuda urgentemente. Como líder da igreja, não tem amor. E não tem amor, tem ódio. São 2 caminhos.
Y odio va a matar a él en algún momento de la vida. Un levita, si no tem amor, tem otro camino también. Y ese camino va a matar a él también. A pessoa que estaba casi muerta, tenía un problema físico. Pero los otros tenían un problema ¿qué? Espiritual. E às vezes o milagre mais grande que se pode fazer não é a cura física, senão a cura do coração. Irmãos, Moisés com Deus mandou 10 plagas a Egipto. 10 plagas a Egipto. Sinais, milagros, moscas, piolhos, ranas, todo tipo de plagas. Um rio feito sangue, o rio Nilo, imaginem. Só para tratar de fazer um milagre aqui. 10 milagros feitos, materiais grandes, para tratar de convertir um coração de pedra. Às vezes o milagre não é ir a uma igreja e colocar a mão e te curo neste momento. Não. O milagre não é curar uma pessoa para que comece a caminhar. Não. O milagre realmente difícil é convertir um coração. Ali é complicado. Porque um doutor, um médico, o mais alto médico de São Paulo, não pode convertir um coração de pedra em um coração que tenha um sentir. O único que pode fazer isso, ¿saben quem é? Jesus. E ali encontramos a Jesus na história. O sacerdote não foi Jesus. Levita não foi Jesus. O homem que estava no chão tampouco foi Jesus. Cadê Jesus na história? Onde está o plano da redenção na história? Onde está Deus ajudando as pessoas? Cadê o caráter de Jesus? Vamos a ler. Já vamos a terminar, irmãos, Vamos, ánimo. Não fiquem com o sinal do sono, Continuamos, diz assim. Versículo 33. Mas um samaritano. Um quê? Samaritano. É como falar, e o pior inimigo. Que ia de viagem, aproximou-se, vendo, encheu-se de compaixão. Chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua própria montaria, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Irmãos, às vezes, com todo respeito falo isso, um católico, um evangélico, pode ter um melhor coração que nós. Às vezes uma pessoa de afora pode amar mais que eu. Por isso, o povo de Deus não é os que chegam à igreja, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé. O povo de Deus está aqui, não está aqui, se encontra aqui, irmãos. Nessa história, queridos irmãos, Jesus não foi o judeu, não foi o samaritano, não foi o levita, perdão, não foi... Foi o samaritano, não foi o levita, não foi o sacerdote, foi o samaritano. O caráter de Jesus se encontrou no samaritano, o inimigo de Israel. Agora imaginem a Jesus falando isso para o doutor da lei. Com o orgulho que tinha de eu sou o melhor, somos o povo escolhido de Deus, escutar que o samaritano ajudou, que podia falar? Esse era o caráter de Jesus. Explicava com as
historias más simples, de tal forma de que una persona entendiera, sin el objetivo de ofender a persona, sino de ayudar. El samaritano llegó, curó las feridas. Dice allí que colocó en una cabalgadura. Entonces él iba ¿qué? ¿En un qué? En un caballo. Iba diferente a los demás, otros iban caminando, él iba en un caballo. De una forma simbólica, hermanos, nos podemos colocar a esta persona como Jesús llegando a Teja. Cuando él llegó a Teja, los pastores escucharon, los magos escucharon, pero los magos eran do Oriente. Más de 3 meses viajando para conocer a Jesús, mientras que el pueblo judeo no conoció a un Mesías que llegó a Belén. Dice el versículo, a los suyos llegó y a los suyos no. ¿Cómo dice el versículo? Que llegó por el pueblo y el pueblo no reconoció a él. Veio para os seus não receberam. Obrigado. Así acogió con Jesús. Era un desconocido. No sabían quién era un Mesías. Ellos pensaban que era una coroa, un príncipe, un rey. Pero Jesús llegó por un mismo camino que ellos, en un caballo. Olió a una persona con dor, deseo do caballo. Él, de ser un Deus, se hizo hombre, se hizo carne, y solo fue para cuidar de aquella persona que estaba casi muerta. Colocó aceite, curó feridas, trató ella, colocó una cabalgadura. Esa justificación por la fe, ¿no? Que Dios nos guía, no solo nos perdona, sino que nos levanta y nos lleva por un camino mejor. Nos coloca en la cabalgadura y nos lleva a onde. Dice aquí, a hospedaría y cuidó dele. A hospedaría y cuidó dele. No día siguiente, pegó 2 denarios, entregó ao hospedeiro y dice, cuida dele. Cuando voltar te pagaré tudo que gastares de más. Él tenía que seguir haciendo más trabajos, ¿no? Entonces, dejó a esa persona hospedaría. ¿Cuánto va a ser? 2 denarios, perfecto. Y lo que falte después, cuando volte, voy a entregar más. Hermanos, esa es la historia de Jesús resumida. Nosso pecado, nosso dor fue curado por un pago, por un precio, a sangre de Jesús. Este pago que está en esta historia simbólicamente es el sacrificio de Jesús. Cuando yo estaba estudiando esta historia y estaba tratando de unir un tema allí, yo fui pensando, ¿por qué Jesús en esta historia dejó a él allí y salió? ¿Por qué no ficó con él? Y un análisis pessoal, hermanos, eso lógicamente es una interpretación pessoal. Como falei, cuando você estuda a Biblia, encontra a Jesús en muchas partes. Una forma en la que yo encuentro a Jesús después en esa historia. Jesús salió de hospedaría porque él sabía que en ese mismo camino, donde encontró a esa persona ferida, con dor, con problemas, poco tiempo iba a estar el sacerdote así. En poco tiempo el levita iba también a estar allí. En poco tiempo você y yo íbamos a estar allí. ¿Y saben qué iba a hacer Jesús? No iba a hablar no, porque él es de otra religión, no. Jesús iba a descer do caballo e iba a hacer lo mismo que fiz con aquel hombre con você. O mismo trabajo. Porque para Jesús no hay divisores. No ele bom, ele negativo, no. Jesús ama a quien se deja ser amado. Y ainda os que odian a Jesús, Él le ama ainda más a eles. Ese es el carácter de nuestro mestre. Agora, imaginen a mente do doutor da lei. Ficou surpreendido, não? Ele pensou, não, pues uma resposta fácil, o próximo são todos, não. Jesus começou a contar uma história mais completa com o objetivo de transformar o coração do doutor da lei.
con el objetivo de mostrar o verdadeiro caráter do amor. Irmãos, nessa história, você pode ser o sacerdote, você pode ser o levita, você pode ser a pessoa que está ali com feridas. A única coisa que você precisa fazer é deixar que Ele cure seu coração. É deixar que Ele tome suas feridas e comece a colocar aceite em cada uma delas para encontrar uma sanidade para seu corpo, para seu coração. Irmãos, cada um de vocês tem problemas, tem dificuldades, tem situações complicadas na vida, pero não existe melhor recurso de sanidade, de cura que Jesus. Não existe melhor apoio, ânimo, entrega de restauração que a que dá Deus para você. Por isso, irmãos, ainda que você seja o fariseu, que eu seja o sacerdote, que qualquer pessoa seja, qualquer personagem aqui, o melhor trabalho que você pôde fazer hoje foi vir à igreja. Porque aqui na igreja é onde chegamos com feridas, onde chegamos com dores, com problemas, com dificuldades, pero aqui mesmo é onde Jesus quer sanar seu coração e curar suas feridas. Solo Ele deseja que entregues isso a Ele. Que cada problema, irmão, que você está passando hoje, entregues a Deus. Cada situação complicada que você teme na mente, no coração, que não deixa você descansar, entregue a Deus. E comeces a fazer mudanças no nome de Jesus. Irmãos, nesta igreja, nós tomamos decisões importantes. Uma delas é o bautismo. É uma entrega pública a Jesus, onde eu declaro que aquele homem que vai com seu cavalo ajudando pessoas é meu líder e que eu estou disposto a ir detrás dele para ajudar a pessoas que estão feridas também na rua. Se você ainda não tomou uma decisão assim de entrega completa a Jesus, de um bautismo, faça o pensamento, coloque um objetivo. Eu quero ser como Jesus. Eu quero estar nesse cavalo. Eu não quero ser aquele homem ferido que procura ajuda. Eu quero ser ajudado para ajudar as pessoas. Eu quero que meus filhos estejam aqui. Eu quero que meu primo, meu pai, minha família esteja aqui na igreja como eu também estou. Mas se você quer cumprir isso na vida, o primeiro que tenho que fazer é aceitar a Jesus como aquele que pode ajudar e guiar em cada momento de sua experiência cristã. Irmãos, o bom samaritano ainda continua fazendo milagros. O bom samaritano é um doutor que nunca perde um caso. Meu convite para vocês este dia, que possamos ser pessoas com feridas, sim, com dores, sim, com problemas, sim, porque só assim temos um coração disposto a entregar-nos a Jesus. Que Deus abençoe a você e que dê força e ânimo para continuar em nosso caminho